Dot Topics da PDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, e como não poderia deixar de ser, neste ano em que Portugal passa a ter a oferta de redes 5G, vamos iniciar este ciclo de podcasts, abordando então o tema do 5G e também a forma como o que é que se espera que esta nova geração móvel possa ter, quer na sociedade em termos de efeitos, quer na economia em geral. E esta iniciativa conta agora com o apoio da Capgemini Engineering. Tenho comigo hoje o Bruno Casadinho, CEO da Capgemini Engineering em Portugal, e o nosso convidado é o Henrique Fonseca, membro da Comissão Executiva da Vodafone Portugal, responsável pela Unidade de Negócio Empresarial. Muito bem-vindo a ambos e obrigada ao Henrique, principalmente, por ter aceito este nosso convite, meu e do Bruno, para partilhar connosco, para começarmos a falar também daquilo que é a visão e a missão do 5G, da Vodafone, no que respeita ao 5G em Portugal. Portanto, se calhar começaríamos justamente por lhe perguntar se nos podia fazer aqui uma apresentação, ou uma apresentação do que é que se espera que seja o impacto desta nova rede móvel em Portugal e o que é que as pessoas esperam, porque existe algum desconhecimento. Portanto, no fundo, se podia fazer uma abordagem para um leigo. Porque às vezes ouve-se dizer, será que vou precisar de mudar telemóvel? Ou será que a rede do 5G vai cobrir aquilo que são as faltas de rede nas áreas mais remotas? Portanto, Henrique, fazia... Muito bem. Então, Sandra, Bruno, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à PDC, muito obrigado à Capgemini Engineering por esta iniciativa. É um prazer estar aqui e é também um prazer poder falar sobre esta nova geração que tanto ouvimos falar e nem sempre pelas melhores razões ao longo de um processo muito longo de leilão, mas agora já temos a tecnologia e vamos então falar sobre o que é que vamos fazer com ela. Começando se calhar pela coisa mais básica de todas, que é como é que se pode utilizar o 5G. Então, para poder utilizar o 5G, a primeira coisa que é preciso é ter um equipamento compatível com 5G. E a boa notícia é que hoje em dia, pelo menos olhando para o portfólio da Vodafone Portugal, mais de 50% dos equipamentos que nós temos na nossa oferta já são compatíveis com 5G. E temos telefones 5G em toda a gama de preços. Inicialmente, os telefones 5G eram só telefones de topo de gama. Neste momento já temos topo de gama, temos média gama e também já temos alguns telefones, smartphones de gama de entrada 5G. Portanto, o 5G está a fazer o caminho que as anteriores gerações fizeram, que é, à medida que o tempo passa, o preço dos equipamentos vai diminuindo, de forma a democratizar-se a sua possibilidade de utilização. Depois de ter um equipamento, é preciso estar no sítio certo. Portanto, nós lançámos o 5G em dezembro de 2021, portanto tem pouco mais de um mês, e como é óbvio, o 5G ainda não tem a mesma cobertura que tem o 4G. E, portanto, só aqui para quem nos ouve se lembrar, nós lançámos o 4G há mais de 10 anos. E por isso, o 5G, que foi lançado agora há um mês, não tem a mesma cobertura, não tem a mesma dispersão geográfica que já tem o 4G. Mas estamos a andar depressa para isso. E a verdade é que, à data de hoje, aliás, desde o início, nós lançámos o 5G em todas as capitais de distrito, Portugal Continental e ilhas. E, portanto, quer uma pessoa que esteja no Algarve, uma pessoa que esteja em Setúbal, em Lisboa, no Porto ou em Braga, hoje em dia já consegue utilizar o 5G. E a terceira coisa que é preciso é ter um plano tarifário compatível. Acontece que, na nossa estratégia de lançamento, nós entendemos, de forma a poder democratizar e que toda a gente possa experimentar as vantagens do 5G, em disponibilizar gratuitamente o 5G, independentemente do plano tarifário. E renovamos essa nossa oferta. Por isso, neste momento, até dia 31 de março, qualquer pessoa, independentemente do seu plano tarifário, que tenha um equipamento 5G e esteja no sítio certo, já pode utilizar o 5G. São ótimas notícias. São boas notícias, são sim senhora. Ótimas notícias é quando for em todo o país. E aí vai demorar um bocadinho mais, mas também não vai demorar muito mais. Portanto, nós demoramos, como dizia, o 4G já tem mais de 10 anos e nós, no nosso plano de rollout da cobertura geográfica do 5G, é um plano muito agressivo porque nós, em 4 anos, vamos fazer aquilo que o 4G demorou quase 10 anos a fazer. Portanto, nós vamos ter 95% da população vai estar coberta com 5G até ao final de 2025. E quando eu digo ter acesso ao 5G, estamos a falar de uma velocidade de 5G no mínimo de 100 megabits por segundo. 100 megabits por segundo, em média, no país todo, é múltiplos daquilo que nós temos hoje em dia com o 4G. Porque, como sabemos,
Se nós tivermos nas capitais de distrito, nos grandes centros urbanos, nós temos velocidades de 300, 400, 500 até mais megabits por segundo com o 4G, mas se estivermos noutros sítios, não é essa a experiência que temos. E, portanto, o 5G vai-nos dar essa velocidade, vai-nos dar 100 megabits por segundo a 95% da população, mínimo. Henrique, aproveitando aquilo que acabaste de dizer, a percepção que nós, Capgemini Engineering, temos é que há uma proposta de valor no 5G que está muito associada a use cases muito avançados, como condução autónoma ou cirurgias remotas, e a verdade é que todos sabemos que, como dizias e muito bem, o 4G tem 10 anos, ou mais de 10 anos, o 5G em Portugal está a começar a dar os primeiros passos, portanto há uma evolução que a própria tecnologia tem que fazer, assim como as próprias empresas que vão adotar essa tecnologia têm que perceber que benefícios é que podem tirar dela. Falavas da velocidade, podemos também falar da maior largura de banda, da baixa latência, da maior densidade ou capilaridade que a rede vai ter que ter e até a oferta que o 5G vai ter, que é muitas vezes pouco mencionada, que é a proposta de reduzir o consumo energético, que eu acho que no contexto atual é muito importante. Como é que vocês, Vodafone, veem esta evolução do 5G e, para quem nos está a ouvir, por onde é que deve começar? Muito bem. Eu se calhar recuava um bocadinho, Bruno, e se nós agora falamos de 5G, há 10 anos atrás falávamos de 4G, há 20 anos atrás falávamos de 3G e há 30 anos atrás, que é a idade da nossa empresa, portanto a nossa empresa, este é o ano em que vamos fazer 30 anos, falávamos do lançamento do GSM em Portugal. E se nós olharmos para trás, o que nós vimos que aconteceu foi, cada vez que se lançava uma nova geração, havia um excitamento, obviamente, havia o excitamento da nova tecnologia e depois cada uma destas gerações são tecnologias sempre evolutivas. Quando a tecnologia é disponibilizada, não tem já todas as funcionalidades que vai ter quando estiver no auge do seu desenvolvimento. E com o 5G vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, quando me perguntam o que é que eu posso esperar do 5G, a minha resposta é, se olharmos para trás, vemos que em todas as gerações nós tivemos aqui um salto. Cada nova geração que nós tivemos permitiu-nos ter uma melhor vida enquanto cidadãos, permitiu-nos ter acesso a melhores serviços das empresas que nos fornecem, permitiu-nos ter acesso a melhores serviços da administração pública e do setor público, e com o 5G nós vamos ter tudo isso, mas mais depressa a andar a outra velocidade. Não só porque a tecnologia assim o permite, não só porque os nossos requisitos de cobertura assim o exigem, mas também porque as funcionalidades da tecnologia vão permitir isso mesmo. E é aí que podemos falar não só da velocidade, mas também da largura de banda. E quando falamos em largura de banda, há aqui uma coisa muito importante que eu gostava de explicar, que é a latência. E a latência é a velocidade entre acontecer uma coisa e essa coisa chegar ao seu destino. E só para termos assim um exemplo muito concreto, um pescar de olhos é uma coisa que nós, seres humanos, não conseguimos cronometrar. E um pescar de olhos mede-se em mais ou menos 100 milissegundos. O 4G hoje em dia já nos permite latências de 40 milissegundos. Com o 5G nós vamos ter 1 milissegundo. Portanto, é por isso que depois se pode falar, como tu davas os exemplos, dos veículos autónomos, das cirurgias remotas, etc. E nós vamos chegar lá. Mas não, esse vai ser, é um caminho. Portanto, nós amanhã não vamos estar a fazer cirurgias remotas. Nós amanhã não vamos no nosso trabalho para o escritório e vemos os carros todos a andar sozinhos. Isso não vai acontecer amanhã. Mas há um caminho para lá chegar. E é esse caminho que nós agora, que já lançámos a tecnologia, estamos a preparar e estamos a fazer acontecer em Portugal. Então, pegando também neste cheirinho que nos deu daquilo que é a evolução, que tipo de conselhos ou desafios que acha que poderá contribuir para uma empresa fazer uma boa adoção do 5G? Que tipo de desafios é que acha que vão enfrentar? Olha, Sandra, é uma pergunta ótima, porque nós neste momento, grande parte do nosso trabalho é a falar com as empresas, com os nossos clientes e mostrar-lhes aquilo que a tecnologia já permite, aquilo que a tecnologia vai permitir e aquilo que hoje em dia nós já podemos fazer com o 5G, aquilo que nós já podemos fazer diferente e que vantagens é que isso tem. E têm sido conversas muito interessantes porque
Por um lado, as empresas, tivemos todos tanto tempo a ouvir falar em 5G que há uma curiosidade natural em perceber o que é isto e para que é que isto serve. E quando estamos a ter estas conversas, não só encontramos oportunidades, e como sabe, nós, Vodafone, pertencemos a uma multinacional, o nosso grupo já opera redes 5G, não é desde dezembro de 2021, é desde 2019, portanto, a verdade é que Portugal já lançou o 5G quase 3 anos mais tarde que noutros países da Europa, e o grupo Vodafone opera quase 20 redes 5G há 3 anos. E, portanto, nós temos aqui um capital de experiência, um capital de conhecimento acumulado que estamos, neste momento, a pôr ao dispor dos nossos clientes em Portugal. E quando nós falamos com os nossos clientes sobre aquilo que está a acontecer noutros países onde a Vodafone está presente, quando nós falamos com os nossos clientes sobre a sua indústria, sobre outras empresas que estão noutros países, mas da sua indústria, o que é que eles fizeram com o 5G, que benefícios é que isso tiveram, nós vemos que realmente estamos a abrir o caminho para acelerar a digitalização das empresas portuguesas. E o que também é muito curioso é que há muitas empresas que nos dizem, olha, isso é tudo interessantíssimo, mas agora deixa-me dizer, eu tenho este problema. Para este problema, na minha fábrica, na minha indústria, no meu setor, o 5G vai resolver isto, o 5G pode ajudar. E vamos lá ver, o 5G também não é um santo milagreiro. Portanto, há coisas que o 5G pode fazer, o 5G não me vai dizer a chave do Euromilhões da manhã, ou de hoje. Portanto... Mas, Henrique, é interessante porque nós estávamos a falar justamente do atraso que Portugal verificou no início da comercialização e da oferta de 5G. Mas o facto de termos presentes grandes grupos como o vosso, com esta experiência acumulada, também pode contribuir justamente por aquilo que foi as dores iniciais de lançamento noutras geografias, não é? Isso mesmo. E a capacidade de ultrapassar essas dificuldades, não é? Sandra, uma das coisas que nós temos dito aos nossos clientes, e aliás temos afirmado também, é que efetivamente o 5G está atrasado em Portugal, mas a Vodafone não está atrasada no 5G porque beneficia exatamente desse capital acumulado de conhecimento e daquilo que tem vindo a ser feito nas quase 20 operações que lançaram o 5G ao longo dos últimos 3 anos. E por isso, agora, esse é o nosso papel, é trazer para Portugal não só esse capital de conhecimento, essa experiência, esses use cases que foram implementados em diferentes geografias e com resultados concretos, mas também para problemas das empresas portuguesas específicos que eventualmente ainda não tenham sido satisfeitos noutras geografias. Nós aqui, com a nossa criatividade habitual, e se há uma coisa que nós temos que estar muito orgulhosos foi de todo o caminho que nos trouxe até ao 5G, porque nós estivemos sempre na linha da frente do desenvolvimento e da criatividade, e aliás, não é segredo para ninguém que uma das coisas que nos distingue no grupo Vodafone é exatamente o facto deste espírito de inovação, para o qual aqui o ecossistema de parcerias que temos em Portugal, e também, e há que dizê-lo, os nossos concorrentes são um estímulo a sermos cada vez mais criativos e mais produtivos, e portanto isso é algo que nos tem distinguido também dentro do grupo Vodafone e que com certeza irá continuar a fazer a diferença agora no 5G. Acho que abordaste um tema muito interessante, que é o 5G está a começar em Portugal, mas já existe noutros países há mais tempo, e empresas como a Vodafone e também a própria Capgemini poderá alavancar através dessa experiência internacional, tentando acelerar a adoção da tecnologia. E como falávamos há pouco, isto trata-se de um caminho evolutivo, mas falando agora do presente. Que tipo de use cases é que a Vodafone considera que está preparada para fazer deployment já? E se nos podes dar alguns exemplos desse tipo de use cases que já estão mais maduros neste início de caminho? Há coisas... Aquilo que nós vemos como mais facilmente implementável porque tem resultados imediatos é tudo aquilo que tem a ver com realidade aumentada e realidade virtual. Isso são use cases muito fáceis de implementar e muito fáceis de no imediato ver resultados. E aí estamos a falar, já se falou muito no Digital Twin e portanto numa fábrica podermos ter a fábrica a operar, ao mesmo tempo estar a monitorizar os resultados, ir testando pequenas alterações à produção e às diferentes variáveis, vermos o resultado, é aquilo que nós queremos, imediatamente mudamos e estamos permanentemente a otimizar a capacidade produtiva. Mas há vários outros, tudo o que tem a ver com use cases de manutenção de máquinas,
são também use cases em que, de imediato, as fábricas vão poder ver as vantagens em ter os seus colaboradores a falar com os seus fornecedores, com os seus técnicos, que agora já não têm que vir, muitas vezes até temos várias empresas, concretamente a indústria têxtil e mais fabril, em que tenham os técnicos, estão em Itália ou estão em França, cada vez que há uma avaria têm que cá vir, etc. E agora não. É tudo, há um problema, há um agendamento e a coisa resolve-se neste momento porque temos aplicações que já têm um conjunto de instruções relacionadas com aquelas máquinas que estão implementadas, há um acompanhamento à distância e no imediato o técnico consegue identificar qual é que é o problema e dar as instruções para corrigir. Mas há vários outros use cases também que podem ser implementados. Um daqueles que eu vejo como a acontecer muito rapidamente é no setor da saúde. E por uma razão muito simples, é que no setor da saúde salvam-se vidas. E o 5G vai ter um papel aí muito relevante. Estamos a falar não só das ambulâncias, em que o próprio equipamento que vai nas ambulâncias vai permitir, em tempo real, uma conversa dos paramédicos com os médicos que estão no hospital, em que de imediato se podem fazer vários tipos de exames, os resultados chegam em tempo real ao médico que está do outro lado no serviço de urgências que vai receber aquele paciente e consegue fazer um diagnóstico e consegue já ter tudo preparado. Portanto, ele não vai ficar à espera que chegue o paciente para poder fazer um diagnóstico. Não, o diagnóstico é feito ainda muitas vezes no próprio local do acidente e há logo instruções dadas pelo médico que está a ver em tempo real aquilo que está a acontecer, está a ver em tempo real resultados de exames que podem acontecer e, portanto, eu diria que no setor da saúde vamos ver muita coisa. Há coisas que nós, aliás, sem 5G já estamos a ver, que é o crescimento das consultas à distância, o acompanhamento remoto e isso não foi preciso o 5G para isso começar a acontecer. Agora o 5G vai fazer isso tudo acelerar e julgo que vai melhorar muito a experiência e julgo que vai dar a confiança aos cidadãos para cada vez mais estarem disponíveis para este tipo de monitorização remota que o 5G vai permitir, que de outra forma hoje em dia não acontece. E uma das razões para isso acontecer tem também a ver com uma das suas características diferenciadoras. Nós já falámos de latência, já falámos de velocidade, há uma outra característica diferenciadora do 5G que é a capacidade de conectar muitos devices, todos eles ligados entre si e ligados com a rede. Portanto, só para termos uma noção, hoje em dia nós conseguimos com 4G ter mais ou menos 100 mil devices conectados por quilómetro quadrado, estamos a falar agora de 1 milhão. Portanto, é um salto quântico quase nesta capacidade. E por isso é por isso que se diz tantas vezes que no 5G vamos começar cada vez mais a ver devices, a falar com devices e tudo em tempo real. Há bocadinho na nossa conversa falávamos também naquilo que é o impacto do 5G para questões mais transversais da sociedade, como questões ligadas ao consumo energético, à sustentabilidade. Rico, quer-nos apresentar um pouco mais? Desde já, a própria tecnologia 5G é em si uma tecnologia que consome muito menos e, portanto, o seu próprio impacto energético é muito inferior às restantes tecnologias. Não só porque é uma tecnologia nova e, portanto, como sabemos, cada vez que temos novidades, principalmente numa altura em que a sustentabilidade está na ordem do dia, já se esperava que isso assim o permitisse, mas também exatamente por causa de todos estes devices que eu falava, que vão estar todos ligados entre si. Ao conseguirmos sensorizar as máquinas, ao conseguirmos sensorizar a forma como nós operamos, nós vamos conseguir detectar em tempo real falhas energéticas se houver aumentos absurdos de consumo e, portanto, vamos poder atuar de imediato. E, portanto, esta combinação de fatores de uma tecnologia que é ela própria muito mais eficiente do ponto de vista energético, com a combinação da interconexão dos devices que permitem sensorizar e detectar e para estar particularmente atentos a toda esta questão do consumo energético, vamos conseguir ter aqui um impacto em termos de sustentabilidade muito positivo e que vai fazer a diferença na vida do planeta. Eu, só para complementar, porque eu fiquei curiosa de uma questão. O facto de haver um aumento de sensorização também vai haver um aumento de produção de informação, de armazenamento de informação, de data, não é? O nosso petróleo da transformação digital. Esse aumento da produção de informação e da capacidade de processamento de informação
por si só também vai obrigar a haver novas medidas por exemplo, de armazenamento de informação? Que todas elas estão na cloud. Portanto, cada vez mais, mesmo o conceito de data centers que havia antigamente, vão-se estar todos também a virtualizar e, portanto, também por aí haverá uma poupança energética. Mas sim, claramente que o facto de nós termos cada vez mais devices, todos eles ligados entre si, esses devices produzem informação em tempo real, e nós, com inteligência artificial, com video analytics, etc., vamos ter, e com a velocidade e capacidade de processamento do 5G, vamos estar preparados para poder receber, interpretar e conseguir atuar em função de todo esse novo petróleo que vai estar a ser criado. Aproveitando aqui a pergunta da Sandra, Henrique, e falávamos disto um pouco antes desta nossa conversa, nós acreditamos muito que o 5G vai ser o grande enabler da segunda vaga da transformação digital que foi iniciada há alguns anos atrás, pela desmaterialização de processos físicos em digitais, mas na verdade o 5G vai permitir a que os produtos inteligentes, os serviços inteligentes, até as operações inteligentes vão ter uma capacidade de desenvolvimento que antes do 5G não tinham. Neste contexto, a pergunta que eu gostaria de fazer a ti e também à Vodafone como um player de referência em Portugal, não faria sentido, à semelhança do que aconteceu noutros países, de criar um ecossistema plural, no sentido em que tem representação de várias entidades, quer os próprios operadores, quer os fabricantes de equipamento, quer os fornecedores de tecnologia, quer o governo, quer instituições e indústria final, para que houvesse uma partilha sobre as melhores práticas e, sobretudo, até, se quisermos, uma partilha de investimento, que é fundamental agora. E a minha pergunta vem no sentido de que, muitas vezes, a barreira com que nos deparamos é o business case. Onde é que está esse business case que justifica esse investimento? Qual é a tua visão sobre isto, Henrique? É o business case, muitas vezes a barreira é o business case, mas também o querer alterar o status quo e ter a coragem de ir à frente. E, portanto, recuando um pouco, cada vez que temos estes saltos de geração, temos sempre aqui assim um primeiro impacto. E, portanto, eu acho que esse é um ótimo desafio. Esta tecnologia 5G, como já falámos, é um salto e é uma evolução, tal como todas as outras foram. Esta é uma evolução mais acelerada e que vai acontecer e que queremos que aconteça mais depressa. Para isso acontecer, toda a indústria tem que contribuir. Todos somos chamados a contribuir. Isto não é um desafio só dos operadores, não é um desafio só da APDC, não é um desafio só dos parceiros e do ecossistema que está à volta. Eu não posso falar pelos meus concorrentes, posso falar nós na Vodafone. Nós estamos a reunir-nos dos nossos parceiros, estamos a ir a este ecossistema, estamos a trabalhar com muitos parceiros para desenvolvermos estes use cases 5G que pomos à disponibilização dos nossos clientes e, obviamente, que sentimos estas dores de crescimento, sentimos estas dificuldades dos nossos clientes, por vezes, em dar este salto, em querer acompanhar esta evolução, em perceber se este é o momento certo ou se os desafios que têm no dia-a-dia acabam por adiar esta tomada desta decisão. E, por isso, reconheço no desafio que estás aqui a lançar algo que já vi acontecer noutros países e que pode ser o catalisador para tudo isto andar mais depressa. Portanto, é bom que cada um dos players nesta indústria faça acontecer. É bom que cada um fale sobre aquilo que está a fazer e apresente resultados concretos dos use cases que está a pôr à disponibilidade dos seus clientes, porque isso ajuda a construir mercado, ajuda a dar confiança, ajuda a despertar todas estas empresas que podem beneficiar do 5G para acelerar o seu processo de digitalização e perceberem as vantagens que o 5G pode estar. E eu diria que nenhum de nós sozinho pode ter mais sucesso do que se toda a indústria se unir e contribuir. E aí chamava a atenção que o Governo tem também uma palavra muito relevante a dizer. Nós, infelizmente, no nosso PRR não vimos esse sinal,
coisa que aconteceu noutras geografias, mas ainda vamos muito a tempo de corrigir e espero que venham a haver oportunidades e sinais de contribuição para este desenvolvimento e para este aceleramento do 5G, agora que a tecnologia está disponível. Sim, e não nos podemos esquecer que estamos a viver um período de recuperação económica pós-pandemia, não é? E, portanto, o 5G aqui pode desempenhar um papel de alavanca desse crescimento. É verdade que o PRR não tem previsto, mas aquilo que também é indicado pelo Governo é que no contexto do novo quadro comunitário de apoio, exatamente, que vai haver apoio às empresas e mesmo o próprio plano de ação para a transição digital tem algumas iniciativas ao nível, por exemplo, da criação dos Digital Innovation Hubs, com algum enfoque também no 5G. Portanto, podemos esperar que o 5G funcione aqui como uma alavanca do aumento da produtividade e do crescimento das nossas empresas, da nossa economia. Objetivamente, se alguém nos perguntasse, preferiam ter pandemia ou preferiam não ter pandemia, não havia ninguém que quisesse ter pandemia. Dito isto, a pandemia ajudou a acelerar a digitalização das empresas portuguesas, ajudou a acelerar a digitalização do setor público, ajudou a acelerar o próprio grau de envolvimento de cada cidadão com a tecnologia, com o teletrabalho, com as ferramentas colaborativas, com o trabalho à distância, etc. E, portanto, objetivamente, isso é positivo porque contribuiu para acelerarmos o processo de digitalização de que tanto se fala há tanto tempo. E, portanto, eu diria que nós, à data de hoje, estamos mais digitalizados do que estávamos no período pré-pandemia. Agora, com a tecnologia 5G, se podemos ou não utilizá-la para sermos mais produtivos nas nossas fábricas, para sermos mais ágeis, para produzirmos mais informação, para conseguirmos ser mais rápidos a enfrentar desafios do dia-a-dia, não tenho dúvida nenhuma. E esse é exatamente o desafio que nós temos posto aos nossos clientes. Muitas vezes é dizermos-lhe, olha, para a sua indústria está aqui um conjunto de coisas que nós, com o conhecimento que temos da sua empresa, nós achamos que o 5G pode ajudar, mas muitas vezes também é ao contrário. E voltamos àquela conversa que estávamos a ter há pouco, que é qual é que é o desafio que a empresa tem, será que o 5G consegue ou não consegue resolver? E por isso, eu diria que sim, o 5G estava atrasado em Portugal, mas nós, portugueses, temos demonstrado ao longo do tempo que conseguimos, quando temos um desafio, somos muito ágeis e conseguimos correr para lá chegar e, portanto, é isso que vamos fazer certamente com o 5G. Já devemos estar quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas gostava só de fazer uma pergunta, que é, portanto, já falámos, estamos no início do caminho, que a tecnologia já está disponível, que há alguma inércia ou barreiras à adoção desta nova tecnologia, como existem todas as outras, mas também falámos aqui que provavelmente estamos no momento ideal para experimentar, testar, porque de facto, e eu insisto nisso, eu estou perfeitamente convencido que o 5G vai trazer uma disrupção que nem todos aqueles, porventura, que nos ouvem têm dimensão ou noção da dimensão dessa transformação. Portanto, podemos dizer para quem nos ouve de que, portanto, nos desafios que têm, quer nas suas operações, quer na tentativa de encontrar produtos ou serviços mais inovadores, que devem procurar a indústria, neste caso a Vodafone, para começar a fazer testes, a experimentar. O que é que gostarias de deixar como mensagem? Bruno, a resposta é sim. Sim, claro que estamos interessados, disponíveis e queremos ser um agente de mudança. Pegando no teu desafio de há pouco, a Vodafone tem aqui uma responsabilidade muito particular, mas a responsabilidade não é só da Vodafone, a responsabilidade é de toda a indústria que está aqui à volta e quanto mais efetivos e eficiente for toda esta indústria, mais depressa o 5G se vai desenvolver em Portugal e mais depressa podemos ter as empresas portuguesas a utilizarem use cases. Falando especificamente pela Vodafone, nós, como é óbvio, e já o dissemos anteriormente, apesar dos atrasos na disponibilização da tecnologia em Portugal, a Vodafone opera quase 20 redes 5G por esse mundo fora, opera redes 5G desde 2019 e, portanto, tem aqui assim um capital de conhecimento, uma experiência acumulada que vamos pôr, obviamente, à disponibilização das empresas portuguesas.
Há aqui uma coisa muito importante que queria também deixar bem claro. Portanto, neste momento estão reunidas as condições para que todas as empresas portuguesas vejam o 5G como uma oportunidade para endereçar desafios que têm hoje em dia. Nós já falámos sobre o alargamento progressivo da rede 5G em todo o país, já falámos dos equipamentos, já falámos também dos planos tarifários que estão disponíveis e que já é possível utilizar. Há aqui uma coisa muito importante que queria referir, que é o 5G não é só para uma determinada indústria, não é só para fábricas, não é só para o retalho. Não, o 5G é uma coisa alargada que vai ter impacto em todas as empresas, em todos os setores, em todos os cidadãos, quando estão quer na sua vertente profissional, quer na sua vertente pessoal. E vários estudos feitos por empresas consultoras apontam que o 5G vai ter um impacto em Portugal até 2035 de 1% no valor do PIB. 1% no valor do PIB são muitos bilhões, não é? Estamos a falar de muitos bis, de um impacto muito grande que vem de todas as indústrias. Por isso, em jeito de conclusão, o que eu queria dizer ao todo este ecossistema que está à volta do 5G e para todas as pessoas que nos ouvem, contem com a Vodafone Portugal, estamos cá para isso, queremos dinamizar o 5G e para todas as empresas, independentemente da indústria onde operam, se quiserem saber sobre 5G, falem com a Vodafone, estamos preparados e estamos cá para isso. Muito obrigada, Henrique. Obrigado, Henrique. Muito obrigada também à Capgemini e ao Bruno por nos ter desafiado também para fazermos estas conversas. Obrigada também a quem nos ouve pela oportunidade de ter passado estes minutos connosco. Cá nos encontramos para a semana. Muito obrigada e até breve. Dot Topics da PDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.